Ora, boa noite, aleluia, pela graça de Deus, vamos ter aqui um tempo com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Os anjos de Deus estão connosco, são espíritos ministradores, para servir em favor daqueles que há de herdar a salvação. Aleluia. Vamos ler aqui do Inário Evangélico número 40. Meria Shofanaba, Dikoshofana. Número 40 é Cântico de Adão. Com as mãos vou louvar-te, com a voz vou cantar-te, e com os pés vou dançar para ti, meu rei, aleluia. Como o rei Davi também. Com as mãos vou louvar-te, com a voz vou cantar-te, e com os pés vou dançar para ti, meu rei. E louvarei, como Adão louvou quando Deus criou Eva. Vou andar no jardim, vou falar com o meu rei, e vou chamar ao que não é, como se já fosse. Vou andar no jardim e reinar como um rei. Aleluia, glória ao Senhor. Vamos orar só um bocadinho em línguas e depois em português. E depois vamos apresentar aqui a mensagem de Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Vamos orar um bocadinho em línguas. Shoriabada kataramana shefinika pata. Errachorofata epatamana shorigada. Pai querido e santo, agora que eu sou teu filho, eu quero servir-te bem, quero ser perfeito. Não te venho pedir que o faças, mas venho receber e agradecer. Tu sabes o que eu estou a pensar, mas estou a referir para ler as passagens bíblicas que eu creio que tu queres que nós leamos. Amém. Então, vamos ler o título sobre o qual nós vamos apresentar esta mensagem é que houve o Adão, foi o primeiro Adão, e depois houve o segundo Adão, o último Adão, né? O segundo é o último Adão. Amém. O último Adão foi o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, ressuscitou, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém. Então, vamos ler agora em 1 Coríntios 15, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Aleluia. Não quer dizer que Jesus tenha sido criado como o Adão, mas Jesus como homem, ele viveu aqui na terra, foi um homem, mas era Deus ao mesmo tempo, era o Filho eterno de Deus. Aleluia, glória ao Senhor. 1 João 2, 1. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Eu li em 2 Coríntios 5:10. Vamos ler agora em João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Portanto, verificamos que o Senhor Jesus disse: quem ouve a minha palavra, a palavra é a água viva. O Senhor disse ao Nicodemos: necessário é nascer de novo, da água, nascer da água e do Espírito. Portanto, o que o Senhor diz é que quem ouve a minha palavra e crê em Deus tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O seu espírito ficou unido com o Espírito de Deus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Quem é que enviou o Senhor Jesus Cristo? O Pai Celestial, Criador de todas as coisas. Ele é a fonte da vida, Ele é a causa necessária. Ele é tudo para nós. Sem Ele nada existiria. Ramachofonini, Godini, Porimanini. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler agora em 1 Coríntios 11, 26, 30. Por todas as vezes comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Isto era na Santa Ceia, e todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. O Senhor virá. O Senhor morreu por nós, ressuscitou. Até que venha, Ele virá buscar a sua igreja, aleluia. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ora, eles estavam reunidos, e quando, como Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas habita dentro dos seus filhos, do seu espírito, então qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. Como é que é indignamente? É sem ter recebido o Senhor Jesus, sem ter nascido de novo, e também tendo consciência do pecado e não perdoa as pessoas, não perdoa a si mesmo e não pede que Deus o perdoe, como no Pai Nosso. Glória ao Senhor. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Devemos pedir a Deus: Pai, ensina-me a examinar-me a mim mesmo e a comer em santificação, santificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse que estariam, onde estivessem 2 ou 3 reunidos no seu nome. Portanto, nós não somos como o Tomé, que tinha que ver, mas quando o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, ele disse: Senhor meu e Deus meu, aleluia. Portanto, o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação,
não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Ora, quando nós queremos ir a uma reunião e queremos permanecer lá, devemos estar santificados, devemos estar cheios do Espírito Santo, porque senão estamos a ser um empecilho, uma perturbação. O Espírito Santo gosta que sejamos em santidade. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus sou santo. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler em 1 Tessalonicenses 4, 1 a 5. Finalmente, irmãos, rogamo-vos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Podíamos dizer: Senhor Jesus, ensina-me os teus mandamentos. Amém. Porque bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não da paixão da concupiscência, da inclinação para o mal, como os gentios que não conhecem a Deus. Nós agora conhecemos a Deus, isto é, conhecemos a Sua Palavra, temos o Seu Santo Espírito que nos guia. Ele, como o Senhor Jesus disse, é o Espírito da verdade que vos guia em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido. Então podemos dizer: Senhor Espírito Santo, Tu és o Espírito da verdade, não falas de Ti mesmo, mas diz o que o Pai disse ao Filho. Por isso nos revela, Espírito Santo, no nome de Jesus. Aleluia. Vamos ler em 1 Tessalonicenses 4, 6 a 10. Ninguém oprima ou engana seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas. Em Gálatas, o São Paulo diz que com Deus não se brinca, vamos dizer assim, mas tudo que o homem semear também se fará. Então semeemos palavras que edificam e vivamos em santificação. Ninguém oprima ou engana seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Assim como o Pai protege o seu filho pequenino, Deus protege os seus filhos. Já comigo tem acontecido algumas coisas parecidas com isto, em que as pessoas sofrem consequências por estarem a atacar os filhos de Deus. Ninguém oprime ou engana seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então podemos dizer: Pai, ajuda-me a avançar no caminho da santificação e a crescer na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Portanto, quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus. É claro que a pessoa que despreza a Deus não quer saber da sua palavra, não quer receber Jesus como Salvador, não quer estar com os seus filhos e ouvir a palavra de Deus. Essa pessoa vai ter um futuro ruim, né? Porque quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Devemos dizer: Pai, te agradecemos o Espírito Santo que nos deste. Glória, aleluia. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus,
que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedónia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais. Glória ao Senhor. Vamos ler em 1 Tessalonicenses 4, 11 a 14. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Devemos dizer a Deus: Pai, obrigado porque não tens permitido que nos falte coisa alguma. Antes, pelo contrário, tu nos dás além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, eu creio, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Então, Jesus dorme, mas Ele não dorme. Ele está espiritualmente protegido por Deus Pai e pelos seus anjos, arcanjos, querubins e serafins. Amém. Glória ao Senhor. Dormir no sentido de estar a descansar das lutas e ter entrado no repouso, que é o chamado sábado. Jesus entrou no seu repouso. Vamos ler em 1 Tessalonicenses 4, 15, 18. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, quando o Senhor vier para arrebatar a sua igreja e para fazer o julgamento dele, do Senhor Jesus Cristo, então vamos ler outra vez. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não estamos a dormir. Então, os ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, não seremos transformados antes daqueles que estavam a dormir, ou seja, o seu espírito estava em paz. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Era o que Paulo estava a dizer aqui, que nós não precederemos os que dormem. Vou ler outra vez. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, assim como para o céu vistes ir, né? Quando foi no dia de Pentecostes, próximo do dia de Pentecostes, o Senhor foi elevado ao céu e dois anjos disseram isso. Ele foi para o Pai, ele foi mais ou menos isso. Portanto, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Será, por exemplo, eu tenho o meu pai e a minha mãe, que eram cristãos, e então diz aqui que nós, os ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, porque vamos receber um corpo novo e que será transformado no abrir e fechar de olhos. Então vamos encontrar com o Senhor Jesus e com as pessoas que já eram nossos conhecidos, cristãos,
Fique bem com o Senhor. Amém. Aleluia. Vamos ler em Apocalipse 22, 11 a 13. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Amém. Ou seja, a pessoa que está no bom caminho deve seguir esse caminho que é o Senhor Jesus Cristo. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Fala-se aqui dos nomes, de alguns nomes do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler em 1 Coríntios 3, 11 a 17. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, portanto, recordemos, estamos a falar do fundamento. Portanto, o Senhor Jesus disse a Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E alguns irmãos pensavam que o Pedro é que era a pedra principal. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus é que é a pedra. Ele é que é a base principal. Amém. A obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará. Porque é claro que é como semear e depois ceifar, não é? A obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Vamos dizer a Deus: Pai, obrigado. Nós somos o teu templo. Tu não habitas em templos feitos pelas mãos dos homens. Atos 17, 28. Não sabeis vós que sois o templo de Deus. Quando nos reunimos, então Deus está em mim, está nas outras pessoas que estiverem na reunião, e será uma concentração de energia divina muito poderosa. Se não houver pecado, se houver pecado há incorrupção, mas Deus vai fazer que se convertam esses que estão em pecado. Amém. Se eles quiserem, claro. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ora, se uma pessoa quiser matar os filhos de Deus, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Amém. Glória ao Senhor. Vamos ler em 1 Coríntios 4, 5, 6. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Portanto, nada julgueis antes de tempo. O Senhor Jesus disse: julgai segundo a reta justiça. Isso só Ele mesmo é que pode fazer. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha. Ele virá. Aleluia. Glória ao Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações.
Então cada um receberá de Deus o louvor. Amém. Rivarashuri manaba. Irashorobadamana shata. Iranshuri gadiri. Mariuri kashiniri abadiri bashir. Vamos ler novamente em 1 Coríntios 4, 5, 6. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz, ou seja, revelará, as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. No tribunal de Cristo é um tribunal para as pessoas receberem o bem que fizeram, as boas obras que fizeram e o louvor de Deus, né? E eu, irmãos, aplico estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em vós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. É o que está escrito, palavra de Deus, o Espírito Santo inspirou a palavra de Deus que ficou escrita. Então o Espírito Santo nunca se vai contradizer, mas vai guiar-nos em toda a verdade. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler em João 5, 20 a 24. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E Ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, ou seja, dá-lhes vida contínua, assim também o Filho vivifica aqueles que querem. Amém. E podemos pedir, Pai, ajuda-nos também a vivificar, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, ajuda-nos também a ressuscitar os mortos e a vivificar aqueles que tu queres que sejam ressuscitados e vivificados. Assim também o Filho vivifica aqueles que querem, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, todo julgamento. Em Jesus habita a plenitude da divindade. Em Jesus está o Pai, está o Filho e está o Espírito Santo. No corpo glorificado, ressuscitado, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para que todos honrem o Filho, como honra o Pai. Portanto, não há problema de alguém dizer, estão a honrar o Filho e não estão a honrar o Pai. Não, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. É isto que Deus deseja. Então podemos dizer, Pai, obrigado por nos estás a fazer compreender que assim como nós honramos a Ti, Te adoramos, assim nós devemos também honrar o Filho, o Teu Filho Jesus Cristo, que Tu ressuscitaste. Portanto, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então é preciso cuidado com o que se diz acerca do Senhor Jesus e principalmente acerca do Senhor Espírito Santo. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Portanto, nós os que acreditamos em Jesus, que o seguimos, que temos comunhão com Ele, como diz lá em Apocalipse 3:20, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei convosco e vós comigo. O Senhor quer estar em comunhão conosco. O Senhor quer, será que todos nós queremos? Alguns o Senhor Jesus vai dizer, não te conheço, mas porquê? Não me serviste, porque quem comigo não ajunta espalha. Nós devemos ser fiéis
ó Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, estar sempre em comunhão com Ele, orando sem parar, amém. Portanto, para que todos honrem o Filho como honrou o Pai, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. O Pai enviou o seu Filho. Na verdade vos digo, desculpa, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem. Não terá, não teve, tem. Tem é presente do indicativo. Glória a Deus. Temos de saber a gramática. Glória ao Senhor. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, que é Deus, tem a vida eterna. E crê naquele que me enviou, quer dizer, quem é Deus. É a causa necessária, a fonte da vida. Sem Ele nada existiria, nada se manteria. Ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas, etc. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, e já tínhamos falado disto, ao Nicodemos o Senhor Jesus disse, é necessário que nasceres da água e do Espírito. Mas o que é isso, mestre? Entrar na barriga da minha mãe e nascer. E Jesus disse, se tu não compreenderes, não ouvires a minha palavra, não receberes o meu Espírito, se não ficares unido com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, então tu não podes nascer de novo. Mas se nasceres de novo, não entrarás em condenação, porque passaste da morte para a vida, estás ligado com Deus. Aleluia. Vamos a ler em Romanos 14, 17 a 20. Glória ao Senhor. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Vamos dizer a Deus, Pai, obrigado, porque nós pertencemos ao Teu reino e o Teu reino não é comida nem bebida, mas justiça e paz. Obrigado, nos tens dado a Tua paz e a Tua alegria no Teu Santo Espírito. Porque nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Portanto, há bocado vimos que devemos ser agradáveis na Santa Ceia, na reunião de Santa Ceia, tendo em conta que o pão simboliza o corpo do Senhor Jesus Cristo e que o vinho simboliza o seu corpo, que foram vertidos por nós. O pão simboliza o corpo do Senhor Jesus, foi morto por nós, partido, e o vinho simboliza o seu sangue. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Portanto, o desejo de Deus é que sigamos as coisas que servem para a paz. Vamos dizer palavras que edifiquem, vamos perdoar uns aos outros. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz. Porquê? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. Vamos ser justos uns para com os outros. Justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Obrigado, Pai. Pela fé agora nos enchemos da alegria do Espírito Santo e do seu amor e da sua fé. Porque nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Amém. Não é criticar, apontar o dedo. Não. É o contrário. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas.
por causa da comida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come, com escândalo. Vamos ler em 1 Pedro 5:5. Glória ao Senhor, aleluia. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. O São Pedro diz aqui: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha. O Pedro testemunhou as aflições de Cristo. Ele é uma testemunha ocular. Ele viu as aflições de Jesus. Quando ele disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. E transpirou gotas de sangue. E participante da glória que se há de revelar. O Pedro viu a glória, as roupas de Jesus e o seu rosto ficaram brilhando como o sol. Então Pedro diz: apacentai o rebanho de Deus, ou seja, ensinai as pessoas da igreja, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Devemos orar pelas pessoas da igreja. Glória ao Senhor. Não por força, mas voluntariamente. Se a pessoa não quiser, nós não podemos obrigá-los a. Só orando a Deus é que poderemos conseguir alguma coisa. Portanto, voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. A pessoa, os pastores e os presbíteros e as pessoas que servem a Deus devem ser animadas, prontos a ajudar, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Que Deus perdoe aqueles que às vezes parece que querem dominar as pessoas, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Nós devemos ter uma vida de santidade, uma vida exemplar. Amém. E quando aparecer o sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Amém. No tribunal do Senhor Jesus Cristo vamos receber alcançar a incorruptível coroa da glória. Aleluia. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, a igreja é como um corpo, e como lemos aqui, semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, assim como a mão se sujeita à outra mão, e trabalham sempre em amor, e sede todos sujeitos uns aos outros. No nosso corpo, todos os órgãos estão desejando o bem de todos, a cabeça também, e é assim que deve ser, né? Ser todos sujeitos uns aos outros, sem pensar: eu estava a querer enganar. É claro que temos que comparar tudo com a palavra de Deus. Portanto, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos,
A humildade é o contrário da soberba, da pessoa pensar mais do que é, pensar de si mais do que é. Portanto, Deus resiste aos soberbos. Revesti-vos de humildade. Não pensemos que somos mais do que a Bíblia diz que somos. Somos como um exército e todos temos que obedecer ao chefe supremo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e ao Senhor Espírito Santo, claro. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos ler em 1 Coríntios 9, 22, 26, para terminarmos aqui. Fez-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios, para que por todos os meios chegar a salvar alguns. Devemos orar, devemos fazer o máximo que pudermos, até jejuar, se não sabe agora, para que alguns se salvem. Glória ao Senhor. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Glória ao Senhor. O Evangelho da salvação, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Devemos crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo, como há bocado dissemos. Eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prémio. Às vezes pode ser só ao chegar à meta por diferença de 1 minuto. Mas, como diz São Paulo, não sabeis vós que os que correm no estádio todos na verdade correm, mas um só leva o prémio. Correi de tal maneira que o alcanceis. O prémio que o Senhor Jesus nos quer dar no seu tribunal, e vamos receber os prémios. Aleluia. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Sim, a pessoa que quer ganhar o primeiro lugar, o prémio, ele faz tudo. Aquele abstém-se de comer, abstém-se de pensar e falar coisas em relação às quais Deus não se agrada, etc. E eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, uma coisa passageira. Nós, porém, uma incorruptível. A vida eterna, as bênçãos celestiais, etc. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. O Paulo sabia do que estava a falar. Eu ouvi o Senhor Jesus Cristo quando ia em perseguição dos cristãos para a Síria, para Damasco, capital da Síria. Eu ouvi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus falava-lhe, guiava-o. Amém. Pois eu assim corro, não como coisa incerta. Assim combato, não combatendo no ar. Aleluia. Vamos ler, para terminarmos, um hino do nosso cenário da Igreja Evangélica, o número 52, Doce Vento. Faz lembrar o Senhor Espírito Santo, não é? Um vento está soprando sobre toda a terra, brisa celestial, sobrenatural, não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Faz lembrar o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo se manifestou.
como um vento veemente e também como línguas de fogo, que pousaram sobre cada um que estava reunido ali. Não se sabe de onde vem nem para onde vai, mas vem soprar sobre mim. Amém, Espírito Santo. Enche-nos da tua energia. Doce brisa, vem soprar sobre mim. Chuva está caindo, representa o Senhor Espírito Santo. Chuva celestial, doces gotas caem, são gotas de amor. Ergue o rosto e olha, eis que a chuva cai, deixa cair sobre mim. Faz-me lembrar na Suécia, quando eu lá estive, que começou a cair neve, aqueles farrapinhos. Um fogo está ardendo sobre a igreja. O Espírito Santo ainda não se apagou. Aleluia. Um fogo está ardendo. Um fogo cai do céu. As línguas desse fogo consomem tu e eu. Sentes ele arder. Sentes o seu poder. Oh, vem arder sobre mim, meu Espírito Santo. Doce fogo vem arder sobre mim. Doce brisa vem soprar sobre mim. Doce chuva vem cair sobre mim. Doce fogo vem arder sobre mim. Aleluia. Fazendo uma pequena oração em línguas e em português. Shikarabarabara Shuriabada Epa Titi Omaramani Kasharabadavashanene. Querido Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, vimos agradecer o privilégio de termos gravado este vídeo, Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco e que todos os inimigos fiquem amarrados e que Deus tenha domínio total para nos livrar de todo o mal. No nome de Jesus, anjos de Deus, fiquem à nossa volta. Vocês são espíritos ministradores para servirem em favor dos que há de herdar a salvação. Obrigado, Pai Celestial, no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Até a próxima gravação, no nome de Jesus.